Olá, meus amados, bom dia a todos vocês. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 13 de setembro de 2020, agora são 9 horas da manhã, estamos dando início a mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Catanduva. A todos vocês, a nossa gratidão e também a nossa equipe, ao Estevão, também ao Vinícius Gonçalves, que estão nos auxiliando nessa transmissão. Nós vamos iniciar com uma oração. Feche seus olhos, onde você estiver, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos adorar o seu nome. Ó Deus amado, nós te pedimos, abençoe cada família que está conosco nesta manhã, cultuando ao Senhor. Pedimos a Deus pela palavra que será ministrada. Fale poderosamente ao coração da tua igreja, alimente a nossa fé, nos instrua, Deus, com a tua palavra. Usa o teu servo, Pai, o reverendo Weber, para que ele seja a boca do Senhor a falar ao nosso coração. Conduza, Pai, cada parte dessa escola dominical para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus, na primeira leitura desta manhã, no Salmo de número 119. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 119, versos 1 até o 12. Diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus decretos, os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém. Louvado seja nosso Deus maravilhoso. Exaltamos e glorificamos o Senhor pela sua palavra lida nesta manhã. Meus irmãos, eu tenho alguns avisos antes de nós orarmos pelos aniversariantes, também pelos enfermos. No dia 20, domingo próximo, retomaremos os cultos presenciais em nossa amada igreja, às 9 horas da manhã e também às 19h30. É importante que todos aqueles que desejarem participar se inscrevam através do site da Igreja Presbiteriana. Nós estaremos colocando aqui o endereço para que você entre e se inscreva. E também pelo meu WhatsApp, 17 99198 6107. Mais uma vez, 17 99198 6107. Então, nós convidamos a todos os irmãos que estiverem saudáveis a vir a adorar a Deus e a exaltá-lo em nome de Jesus. No entanto, nós não receberemos as crianças nesse primeiro momento. São para adolescentes, jovens, adultos, para as pessoas mais velhas também. Aqueles que estiverem saudáveis, estaremos aqui louvando a Deus. Lembrando que nós teremos uma capacidade de 40%, então, do nosso espaço a ser preenchido. Por isso nós precisamos que os irmãos nos informem, aqueles que estarão participando. E o último aviso, temos mais dois últimos avisos. No primeiro domingo de outubro, nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária Geral, onde teremos eleições para presbíteros e diáconos. E os irmãos têm até o domingo que vem para indicar os nomes, a fim de que o conselho possa sabatiná-los e irá aprovar aqueles que estarão aptos para concorrer ao cargo de oficialato da nossa igreja. E último aviso, eu peço as orações e o empenho da igreja, porque no dia 8 de novembro nós teremos o nosso 5º almoço de primavera. Então, durante a semana eu estarei procurando os irmãos, oferecendo já os convites e já formatando a equipe que estará trabalhando na nossa programação. Então agora, irmãos, nós vamos orar pelos aniversariantes do início do mês e também pelas pessoas que estão enfermas. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos irmãos que aniversariam neste mês de setembro.
Pedimos a Deus a tua graça, pedimos a tua proteção, pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre estas vidas e derrame sobre elas, ó Deus, a bênção que o Senhor tem para cada uma delas. Oramos também pelos enfermos. Lembramos nosso irmão André Máximo, lembramos nossa irmã Lucila. Pedimos a Deus por todos quantos estão enfermos, também o Gabriel, Dona Antônia. Pedimos que o Senhor venha restaurá-los completamente, em nome de Jesus. Também te pedimos pelo retorno dos cultos, que seja uma bênção, que o Senhor manifeste a tua glória e o teu poder neste período de retorno para adoração ao teu nome. Pedimos também, ó Deus, pelas eleições de presbíteros e diáconos, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas e que sejam eleitos homens segundo o teu coração. Pedimos também, ó Deus, pelo almoço de primavera, que o Senhor, ó Deus, como os anos anteriores, nós te pedimos, vá à nossa frente e abençoe todos os mínimos detalhes, para que tudo seja segundo a tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero lembrar que no retorno dos cultos, nós estaremos iniciando com a celebração da Santa Ceia. Dia 20, domingo que vem, estaremos retomando então os nossos cultos. Agora nós teremos uma aula toda especial com o reverendo Heber Campos. E nós já vamos orar por ele e também nós vamos orar pelo ensino da palavra de Deus. Senhor Deus amado, abençoe agora, Pai, a mensagem que teremos com o reverendo Heber Campos. Que ele seja instrumento nas tuas mãos a falar à tua igreja. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa aula, vamos todos assistir e aprender em nome de Jesus. A questão do presbiterato é de fundamental importância, é mesmo crucial para a vida da igreja. Eu diria que é uma questão de estrutura da igreja. Quando nós não tratamos devidamente do presbiterato, então nós deixamos de dar a devida importância à igreja como um corpo, que um corpo tem que ser regido por cabeças. Paulo preocupou-se extremamente com os presbíteros e um dia ele chamou os de Éfeso para que viessem ter com ele nas praias de Mileto. E ele lhes deu alguns conselhos muito importantes. Ele tratou da questão doutrinária e da questão pessoal deles. Nós vamos tratar primeiramente das questões morais que os presbíteros têm que ter, para as quais eles têm que atentar. E posteriormente sobre as questões de dons espirituais que os presbíteros precisam ter para exercer o presbiterato. Então, nas praias de Mileto, Paulo chamou os seus presbíteros e no verso 28 do capítulo 20, ele disse assim, aos presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A expressão atendei por vós carrega consigo a ideia de que os líderes do povo de Deus devem ter cuidado de si mesmos. Essa ideia está bem clara na Nova Versão Internacional, que diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. A primeira preocupação dos ministros de Deus é com a sua própria vida pessoal, nas esferas moral e espiritual. Deus sempre esteve preocupado com o padrão moral da liderança do seu povo. Esse assunto é crucial para o bom crescimento da igreja local. O reino de Deus não haverá de crescer devidamente enquanto aqueles que lideram o povo de Deus servindo não estiverem andando de conformidade com os padrões exigidos por aquele que os dota. A prioridade da santidade começa com os líderes e então com a comunidade. Os líderes não estão prontos para ministrar, nem prontos para se envolver nas responsabilidades do ministério, se eles não estiverem andando em retidão. Este ingrediente é básico. A importância da santidade pessoal, frequentemente a Escritura adverte aos líderes do povo a andarem de modo limpo, preocupando-se especialmente com o padrão espiritual deles.
Veja a exortação de Cristo aos discípulos sobre eles cuidarem de si mesmos. Lucas 21, 34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A expressão usada por Jesus Cristo tem o mesmo tom que Paulo usou no nosso texto básico. É como se Jesus dissesse a seus discípulos: tenham cuidado com vocês mesmos. Veja o conselho que Paulo dá a Timóteo em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. A prioridade no ministério é o presbítero ter cuidado consigo mesmo, porque alguns não estão levando isso em consideração, trazendo ruína sobre si mesmos, sobre a igreja. Alguns cuidam primeiro da doutrina, mas se esquecem da santidade pessoal. E quando isso acontece, a ruína sobre a família e sobre a igreja. Cuidem do caráter de vocês, primeiramente, e então cuidem do credo, isto é, do conteúdo do que se crê. Esta é a chave para se desenvolver um grande ministério presbiteral. Paulo, escrevendo a Timóteo 2, 21, 22, diz assim: assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge ao tossir das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que de coração puro invocam o Senhor. Há alguns vasos que Deus pode usar e outros que Ele não usa. Não há ministério algum para um ministro que não seja santo. Você pode até ter títulos ou ofícios na igreja, mas se não há santidade em sua vida, você não exercerá liderança abençoada. Usualmente Deus não haverá de trabalhar através de você. Você deve ser um vaso de honra e santificado. Deus usa santos instrumentos. Sejam deles. 1 Coríntios 9, 25 a 27 diz assim: todo atleta que em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, diz Paulo, para a incorruptível. E assim diz ele: corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo sabia que se a santidade pessoal cessasse de existir em sua vida, a eficácia do seu ministério também cessaria. Eu sou útil no serviço de Deus somente quando vivo uma vida limpa, tendo a vida purificada pelo Espírito de Deus. Veja quantos homens estão sendo desqualificados para o exercício do ministério da palavra de Deus hoje em dia. Por algumas razões, simplesmente porque não dominam as suas paixões e também porque não lutam segundo as normas. Eles se esquecem de aplicar as leis de Deus às suas vidas. Eles se preocupam somente com os outros, mas consigo mesmos. Eles acabam se tornando vasos inúteis, vasos que trazem desonra para o Senhor entre os homens. Quando o ministro não luta segundo as normas estabelecidas por Deus, ele não está visando alcançar a coroa incorruptível, apenas o prestígio dos homens, uma coroa que logo se corrompe. Quando não primamos pela vida de retidão, logo perdemos a fama e destruímos o nosso ministério. Conte quantos já têm sido desqualificados. A limpeza de caráter, a retidão de vida e o conteúdo básico para a liderança cristã. Não é o carisma pessoal, nem o poder de persuasão, mas a proximidade de vida com Deus que torna abençoado o nosso ministério. Um vaso de honra é um vaso qualificado, que alcança o prêmio de coroa incorruptível. Nós precisamos de líderes assim, de homens que primem pela santidade pessoal. Essa santidade pessoal tem vários aspectos. Vamos trabalhar agora com a irrepreensibilidade na santidade pessoal. E o texto é o texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Esta é a primeira palavra que Paulo fala. A irrepreensibilidade na humildade.
a irrepreensibilidade na santidade de família, a irrepreensibilidade no relacionamento, a irrepreensibilidade na santidade de vida pública. Esses tópicos são tratados rapidamente, mais os dois primeiros do que os outros. Então vejamos primeiramente a irrepreensibilidade do presbítero para que ele exerça o ofício. O texto de Timóteo 3:2 fala: é necessário, portanto, que o bispo, que no caso aqui é presbítero, seja irrepreensível. Esta palavra é usada por Paulo em Tito, é usada em outros lugares, mas resume as qualificações morais pessoais que vêm a seguir no texto. Algumas pessoas podem chegar a perguntar: pastor, você pensa que uma pessoa que cometeu pecados graves no passado pode ainda ser um presbítero ou um pastor numa igreja? Alguns chegam a perguntar: a expressão marido de uma só mulher significa o quê? Eu não creio que o sentido dessa expressão seja a possibilidade de um homem ter mais esposas. A questão aqui é sobre a irrepreensibilidade. Quando um homem é elevado à posição de liderança espiritual e ele tem uma grande mancha em sua vida, sempre vai alguém apontar o dedo para ele, especialmente quando ele está exercendo autoridade no problema em que ele tem uma mancha. Portanto, é muito importante que este homem seja irrepreensível acima de toda suspeita, proporcionando um exemplo e um santo testemunho de modo consistente. Eu não estou dizendo que Deus não perdoa ou não restaura uma pessoa para que ela exerça a posição de liderança. O que eu estou dizendo é que é melhor que um homem que ocupa o ofício presbiteral seja um homem contra quem ninguém tem nada para apontar. A irrepreensibilidade é uma qualificação muito santa, importante. Veja algumas verdades sobre a irrepreensibilidade. Definamos mais ou menos a ideia de irrepreensibilidade. Ser irrepreensível significa que o aspirante ao presbiterato deve portar-se de tal forma que ninguém tenha qualquer indignidade que dizer a respeito dele. Num governo justo, um homem culpável de alguma coisa não pode exercer um cargo oficial. Ao contrário, ele deve ser condenado por sua repreensibilidade. Todavia, contra o aspirante ao presbiterato, ninguém deve ter qualquer tipo de acusação, pois ele deve ser irrepreensível. Veja, quando é que podemos falar de irrepreensibilidade no presbítero? O texto grego indica que depois que um homem vem ao conhecimento de Cristo, ele não mais pode ser acusável de alguma coisa. Todavia, nenhuma pessoa pode ser irrepreensível antes de se tornar um cristão. Portanto, o parâmetro para a irrepreensibilidade é a partir do tempo do conhecimento do Evangelho. A irrepreensibilidade é uma prioridade na vida do presbítero. A palavra grega usada por Paulo em 1 Timóteo 3:2 e em Tito também enfatiza a necessidade absoluta dessa qualidade. A irrepreensibilidade é absolutamente necessária para o presbítero ou bispo. Ela é uma exigência da qual a igreja não deve abrir mão se ela ama a palavra de Deus e ao escolher os seus presbíteros. Veja as áreas da irrepreensibilidade ordenadas por Paulo. São várias delas. Os versos 2 a 7 de Timóteo 3 apresentam essas áreas de modo claro. Essas áreas são muito importantes. Primeira, o presbítero tem de ser um homem irrepreensível nas várias áreas da vida, e eu seleciono a primeira que vai afetar muito a sua função presbiteral. Assim, irrepreensibilidade na vida de santidade pessoal. Este é o primeiro ponto, a primeira área da irrepreensibilidade. Há vários aspectos da santidade pessoal do presbítero que devem ser levadas em conta. Afinal de contas, eles devem ser modelos para o rebanho. Isso Paulo e Pedro falam em 1ª carta, capítulo 5, verso 3b. Paulo diz que os bispos devem cuidar de si mesmos, Atos 20 e 28, que já lemos.
A preocupação com a santidade pessoal é algo imprescindível para o exercício do presbiterato. Se um homem não é modelo para outras pessoas o seguirem, ele não pode exercer o ofício porque perde a autoridade. O presbítero precisa ser temperante. Essa é uma primeira qualidade na vida pessoal de santidade. Paulo fala em 1 Timóteo 3:2 que é necessário, portanto, que o presbítero seja temperante. O que é ser temperante? Ser temperante é uma pessoa que não se dá a excessos. Paulo fala de uma das maneiras como ser temperante é o não ser dado ao vinho. Essa palavra temperante está relacionada também ao ser sóbrio, aquela pessoa que não é intoxicada por nada. Essa palavra era usada num sentido literal e figurativo, tanto no grego helênico como no Novo Testamento. Vejamos o sentido literal da palavra temperante. Se Paulo tivesse o sentido literal em mente, ele estaria exigindo dos presbíteros que se abstivessem de qualquer forma de intoxicação. A bebedeira era um problema sério em Éfeso, que era o lugar onde Timóteo estava tendo problema com os presbíteros. Havia muita orgia nessa cidade pagã devido à influência do culto da deusa Diana, a deusa dos Efésios, e alguns homens da igreja se deixavam levar pela bebedeira, deixando de ser temperantes. Todavia, a ordem de Paulo para os presbíteros é que eles fossem temperantes, separando-se das influências malignas que os faziam perder a sobriedade. Isso está lá em 5:18. Somente dessa maneira é que os presbíteros poderiam exercer um julgamento responsável e estabelecer uma conduta controlada pelo Espírito Santo. Veja o sentido figurativo da palavra temperante. Certamente, o uso que Paulo faz da palavra vai além do literal. Um presbítero deve evitar qualquer tipo de excesso que venha diminuir o seu pensamento claro e o seu julgamento sadio. A bebida é apenas uma área onde uma pessoa pode praticar excessos. Os líderes espirituais devem ser moderados e equilibrados nas várias áreas da vida. William Hendrickson diz num dos seus comentários, referindo-se aos presbíteros, que os prazeres deles não são primariamente os dos sentidos, como os prazeres de um beberrão, por exemplo, mas os prazeres da alma. Um outro exemplo de temperança é em relação à vida sexual. Deus exige do presbítero que tenha uma só mulher, sem se deixar levar pela lascívia da sociedade da época e de hoje, possuindo o equilíbrio tão necessário para o exercício de seu governo sadio nas coisas espirituais. Uma segunda qualificação é que o presbítero não pode ser dado ao vinho. É necessário que ele não seja um bebedor de vinho. Então, esse é um dos exemplos de ser temperante. 1 Timóteo 3:2 mostra que é necessário, portanto, que o bispo seja não dado ao vinho. O que significa isto? Como é que eu posso definir isto? A palavra grega que é traduzida como não dado ou dado ao vinho, poroinos, significa aquele que bebe. Ela não se refere a um beberrão necessariamente, o que seria uma desclassificação óbvia para o presbiterato, mas ela trata aqui da reputação de um homem. É ele conhecido como um bebedor? Estudamos sobre a palavra temperante, que se refere a uma pessoa que não é intoxicada, mas equilibrada. A palavra grega poroinos se refere às associações de uma pessoa. Tal pessoa não frequenta bares, tavernas ou lugares onde se conhecem e que se fazem os beberrões. A ideia é se seu estilo de vida não se associa à de um bebedor. Veja a exemplificação disto. A mesma qualificação é exigida dos diáconos, no verso 8. Veja o que dizem alguns textos sobre o assunto. Por exemplo, Provérbios 31:4 diz assim: não é próprio dos reis, isto é, daqueles que estão investidos de autoridade, beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Levíticos 10:9. Deus proíbe os sacerdotes da bebida forte. Aqueles que possuem deveres espirituais não devem se
não devem ser bebedores de muito vinho, para que não sejam conhecidos como inclinados à bebida, nem tenham seus deveres espirituais prejudicados. Aqueles que estão em liderança espiritual devem pôr à parte de qualquer coisa que venha distorcer sua capacidade de julgamento ou de sua capacidade de testemunhar. A vida deles deve ser exemplar. Uma outra característica moral é que o presbítero precisa ser sóbrio. 1 Timóteo 3,2 diz, é necessário que o presbítero seja sóbrio. Está lá também em Tito 1, 7 e 8. A ideia trazida pela palavra grega é a de ser disciplinado ou ter domínio próprio. A palavra grega sofrona, traduzida como sóbrio, fala de disciplina ou de autocontrole. Ela é o resultado daquele que é temperante, no verso 2c. O homem temperante evita excesso de forma que ele pode ver todas as coisas com clareza, ordeiramente, sabendo o que é prioritário na vida. Essa sobriedade também é exigida das mulheres idosas, em Tito 2,2, e das mulheres que exercem funções diaconais na igreja, 1 Timóteo 3,11. Veja a aplicação desse termo. Com relação à seriedade, a palavra grega indica uma pessoa que é séria nas coisas espirituais. Tal pessoa não deve ter a reputação de um palhaço, de alguém que distrai pessoas. Contudo, isso não significa que ela deva evitar o humor que qualquer bom líder é capaz de ter. Alguns homens são frívolos mentalmente, mas quanto mais eles servem a Cristo e observam a vida, mais eles veem as coisas da perspectiva de Deus. E à medida que o tempo passa, a frivolidade deles é temperada por seu entendimento aumentado da desgraça que a desobediência a Deus traz. Isto é parte de uma pessoa sóbria. Isto não significa que uma pessoa não deva rir dos momentos bons da vida, mas até o humor deles é cheio de seriedade de vida e de ministério. Com respeito ao bom julgamento, num sentido mais amplo, a palavra grega sofrona fala de uma pessoa com uma mente segura. Essa pessoa não é tempestuosa, mas ponderada e precavida nos julgamentos que faz. A ideia de seriedade contém essa ideia de ponderação. Veja ainda com respeito ao pensar correto. Uma vida disciplinada é o produto de uma mente disciplinada. Essa espécie de pessoa pensa a respeito do que é realmente importante, não nas coisas insensatas. Filipenses 4:8 fala que nós temos que pensar nas coisas santas, nas coisas puras, e aquele que possui sobriedade vence as luxúrias da carne por treinar sua mente a responder à verdade de Deus. Isto é possível somente através do poder reinante de Cristo em sua vida. Filipenses 4:13. Agora, há mais uma qualidade moral no texto de Timóteo. É necessário que o presbítero seja modesto. A tradução melhor para modesto é, curiosamente, ordeiro. Veja a definição do termo. A palavra grega kosmios, que é traduzida como modesto, vem da raiz cosmos, que em seu sentido geral se refere a uma integração entre os valores humanos, divinos e satânicos. Um homem de boa conduta aborda todos os aspectos de sua vida de uma maneira ordenada. Esta espécie de pessoa cumpre com esforço os seus muitos deveres e responsabilidades. Sua mente disciplinada produz ações disciplinadas, boa conduta, uma vida ordenada. Isto é ser modesto. O oposto de cosmos é caos. Os presbíteros não podem ter um estilo de vida caótico sem a devida ordenação. Esta é a razão por que ele deve ter, em alguma medida, o dom de administração, a fim de estabelecer prioridades. O ministério do presbítero não permite que ele seja desorganizado em seus planos e na execução de suas atividades. Os presbíteros não podem realizar efetivamente seu ministério quando não se concentram de uma forma sistemática na execução do seu trabalho, a fim de poderem alcançar suas metas. Tal desordem é uma
qualificação para eles. Mas Paulo continua, ele dá outra qualidade. Está lá em 1 Timóteo 3,5, 3,3. É necessário que o bispo seja não avarento. O que seria avareza? A palavra traduzida como avareza ou não avarento é afilarguros. Ela diz respeito a alguém que não ama o dinheiro, ou seja, alguém livre do amor ao dinheiro. Isto é ser não avarento. Existe um perigo grande na avareza. O amor ao dinheiro pode corromper o ministério de um homem porque ele tenta a ver as pessoas como um meio pelo qual ele pode obter dinheiro. Isso está lá em Timóteo 6, 6 a 10. E é muito claro, vocês podem ler isso no texto. Mas como é que nós podemos nos livrar do amor ao dinheiro? Não podemos correr o perigo de colocar preço em nosso ministério. Não devemos medir o nosso trabalho em relação ao dinheiro, tornando-nos mercadejadores da palavra de Deus. Devemos exercer o nosso ministério sem qualquer tipo de sórdida ganância. Um presbítero deve ser moralmente qualificado para ser bom líder na igreja local. Seus desejos devem estar focados nas coisas do alto. Ele não pode se deixar levar por pecados que maculem a sua vida espiritual pessoal. A nossa igreja deve orar para que Deus levante homens que tenham irrepreensibilidade em sua vida pessoal. Homens limpos contra quem ninguém tem nada a dizer. A nossa igreja deve orar pelos presbíteros espalhados pelo mundo nas mais variadas denominações, pois elas precisam de presbíteros que zelem por sua santidade pessoal. Precisamos de líderes espiritualmente qualificados e moralmente decentes. Agora, um outro ponto que eu quero tratar, depois de tratar da irrepreensibilidade na santidade, agora tratar da irrepreensibilidade da humildade. Essa é uma outra esfera da vida do presbítero em que ele tem de ser irrepreensível. O texto fala, é necessário que o presbítero não seja neófito para não se ensoberbecer. É necessário. É importante que essa palavra seja grifada. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O presbítero precisa ser humilde. A humildade é uma característica espiritual muito importante para um homem, para que ele exerça o presbiterato, porque ela é uma das qualificações exigidas pela Escritura para a liderança na igreja local. Embora Paulo não tenha falado de maneira clara sobre a humildade neste verso, fica evidente que ele contrasta com o orgulho espiritual. O presbítero não deve ser um novo convertido. A palavra grega traduzida como neófito, que é parecida, neófitos, significa o que foi recentemente plantado. A ideia é de que um presbítero não deveria ser um recém-convertido. Esta é a única ocorrência da palavra no NT. Qual foi o pecado em que Satanás incorreu? O pecado da soberba. E o oposto da soberba é a humildade. Por essa razão, um presbítero não pode ser neófito, porque os presbíteros jovens, via de regra, tendem a pensar de si mesmos além do que convém, desprezando alguns mais antigos na fé, julgando-se a si mesmos superiores aos outros. Um presbítero não pode ser soberbo. Paulo também fala a Tito que o presbítero não pode ser arrogante, Tito 1:7. O presbítero não pode ser visto como alguém que sempre tem a última palavra, como alguém que está certo em todos os casos, porque isso seria demonstrar arrogância. Isso tem a ver com a soberba. Ele não deve ficar pensando ou falando de suas realizações ou mesmo do seu sucesso. Ao contrário, Deus quer homens humildes e sempre servos uns dos outros. A soberba é um pecado muito condenável. Por essa razão, a Escritura ordena que sejamos humildes, porque a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos. O presbítero deve ser espiritualmente maduro. O oposto de neófito é o crente maduro. Um presbítero deve ser experimentado na fé. Daí o sentido da expressão presbíteros, que é a palavra grega, em que significa o mais velho, isto é,
aquele que tem experiência de vida de fé. Um presbítero deve ser espiritualmente mais maduro do que os membros em geral de sua congregação. E Paulo dá as razões para essa exigência. Paulo quer evitar o orgulho comum nos neófitos. Pode haver presbíteros jovens que conheçam bastante a doutrina, mas eles mais facilmente caem na tentação da soberba do que os mais experimentados. Eles podem até ter potencialidade de conhecimento e outras habilidades exigidas para o presbiterato, mas Paulo está preocupado com a possibilidade do orgulho deles, porque isso afetaria negativamente a vida da igreja. O presbítero não deve ser neófito, ainda que seja diligente, estudioso da Bíblia, para não suceder que ele venha a pensar de si mesmo além do que convém, repito, dando lugar à soberba. O jovem pode ter muitas qualificações mencionadas por Paulo em 1 Timóteo 3, inclusive tendo uma vida irrepreensível e até possuindo uma bela família. Mas ele é mais facilmente enredado pelo orgulho do que os experimentados, especialmente se ele for colocado numa posição de destaque na igreja local. A questão principal do presbiterato não é necessariamente a idade de uma pessoa, mas o tempo que ela tem de fé e sua maturidade espiritual em relação à congregação com a qual ele vai trabalhar. Paulo quer evitar a condenação deles. É desgraçada a situação do homem que é vítima de sua soberba. Ele acaba sendo condenado como foi o diabo. E Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça, diz lá Tiago 4,6. O autor da condenação, alguns pensam que seja Satanás, ele seja o condenador dos presbíteros soberbos, mas isto é uma impossibilidade, porque somente Deus é juiz. A Escritura descreve Deus como aquele que dá a paga aos homens soberbos. E essa frase de Paulo a Timóteo deve ser entendida como o julgamento que Deus pronunciou contra o diabo. Um presbítero soberbo será condenado por Deus da mesma forma. Veja a natureza da condenação. Satanás foi demovido de sua posição nas hostes espirituais santas. Ele perdeu suas funções que tinha antes de sua soberba. E Deus fará a mesma coisa com qualquer homem que ande em soberba. O pecado do diabo foi o orgulho. Por isso Deus o lançou para fora do céu. E o livro de Gênesis mostra como Satanás queria ser igual a Deus, instigando os homens a serem também assim. Ele sempre quis usurpar a autoridade de Deus. Satanás foi humilhado ao invés de ser exaltado. Para evitar expor o homem a essa espécie de condenação, foi que Paulo escreveu a Timóteo para que um jovem não fosse colocado rapidamente numa posição de liderança. A soberba de um líder não o fará perder a salvação, obviamente, porque isso é impossível, mas ele perderá a sua posição estimada. Veja um exemplo de condenação, está em Diótrefes. Ele gostava de exercer a primazia entre os crentes da sua congregação. Isso está lá em 3 João 9. E por isso ele foi condenado. E esta é a razão pela qual precisamos ter grande preocupação ao colocar jovens na liderança espiritual. Jovens na fé. Jesus Cristo fala de que a salvaguarda do orgulho espiritual é a humildade. Está lá em Mateus 20, 27. Este é o sinal de um líder maduro. E isto é o que o Senhor quer para a sua igreja. Na verdade, o padrão de maturidade deve estar inteiramente ligado à sua irrepreensibilidade na humildade. Portanto, todo presbítero deve se proteger do orgulho espiritual, para que não seja condenado. Veja agora um ponto que é mais delicado, que é mais complicado para tratar, porque mexe com muita gente que está vinculado às nossas igrejas. É a irrepreensibilidade de um presbítero na sua vida de família. Isto aqui é extremamente delicado. Isto aqui é extremamente sério, porque muitas pessoas não têm prestado atenção a este quesito do presbiterato. O presbítero tem que ser irrepreensível na sua vida de família, vivendo santamente em família. Ele deve viver santamente na sua casa em relação à sua mulher, em relação a seus filhos. Isto aqui é de extrema importância.
A vida do lar de um presbítero deve ser tida em alta consideração. E antes de poder governar a igreja tem que vê-lo nas suas funções paternas e de esposo, a autoridade que ele tem sobre a esposa e sobre os filhos. E o texto fala em 1 Timóteo 3,4 que é necessário que ele governe bem a sua casa. Uma das características fundamentais do presbiterato está vinculada ao dom de governo. Mas aqui eu quero tratar mais no aspecto moral antes do que no aspecto do dom de presidência, do qual vamos falar em uma outra palestra. Governar bem a sua própria casa. Ser marido de uma só mulher, isto é, ter no coração somente a sua mulher. Não ter os olhos voltados para qualquer outra coisa que não seja aquilo que Deus lhe deu, ou seja, a mulher da sua mocidade. Ele fala isso em Timóteo 1,6 também, que ele seja marido de uma só mulher, ele tem o coração dele numa mulher, e dê-se a ela, entregue-se a ela e ame como a mulher que Deus lhe deu. Mas ele também diz, Paulo diz que nós temos que criar os filhos sob disciplina, com todo respeito. No grego, a palavra sujeição é um termo militar que fala do alinhamento em posição sobre aqueles que estão em autoridade. Os filhos dos presbíteros devem estar alinhados debaixo da autoridade paterna. Obviamente, essa observação se aplica somente a um homem que tem filhos. Ele não está desqualificado por não ter filhos, mas desqualificado se não tiver seus filhos sob a firmeza da disciplina. Se Deus lhe der filhos, eles devem estar sob o controle e o respeito de seus pais. Paulo fala também em Tito que os filhos dos presbíteros devem ser crentes. Isto aqui é tão complicado. Nós temos pessoas na igreja, presbíteros aos montes na igreja, que perderam a autoridade e o governo sobre a sua casa, e eles não têm filhos sob sujeição, e os seus filhos não são crentes. Tito fala que tenha filhos crentes. Ele acrescenta isso à ideia de governar bem a própria casa em Timóteo. Paulo acrescenta em Tito que esse item é muito importante. O presbítero deve ter filhos crentes. A palavra grega para crentes é pistós, e se refere ao contexto de crença no Evangelho. Os filhos de um presbítero devem crer na mensagem que o pai lhes prega e ensina. Se eles são incrédulos, eles roubam de seu pai a credibilidade dele. Antes de um homem ser eleito presbítero, ele deve primeiramente demonstrar sua capacidade de governar direito a sua própria casa. Os seus filhos devem estar respeitosamente crendo e amando a palavra de Deus, comprometendo-se com Jesus Cristo. O mesmo padrão é exigido dos diáconos, que são os outros oficiais da igreja. Está lá em 1 Timóteo 3,12. A Escritura vai mais longe ainda. É Tito que refere-se a isto, com respeito à família. Os presbíteros devem ter filhos que não sejam insubordinados, que não sejam acusados de insubordinação. Este item também é acrescentado a Tito, aos de Timóteo. Ainda tem mais, filhos respeitosos, Timóteo 3,4. Está lá no verso 5 e mostra a razão pela qual eles têm que ser pessoas respeitosas. Veja que o texto fala de maneira muito clara sobre este respeito. Ele fala muito, juntamente com Tito, muito claramente, dizendo que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Se alguém não sabe governar a casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça, assim por diante. São muitas afirmações sobre a família que o apóstolo Paulo dá em Timóteo. Filhos insubordinados, filhos com falta de respeito. Seria muito importante que nós, membros da igreja, nós ministros da palavra, ordenados ou não, nós presbíteros, e na minha concepção, presbítero e pastor é a mesma coisa.
Nós somos os oficiais responsáveis pelo ensino na igreja, pela educação na igreja, pelo pastoreio na igreja, pelo governo da igreja, pela pregação na igreja. Nós devemos pedir aos crentes nossos e orientá-los a que orem a Deus, pedindo que Deus abençoe os presbíteros da igreja e que Deus qualifique homens moralmente para que eles possam exercer as suas funções morais e então, tendo as suas habilidades morais credenciadas pela vida, aceitarem a eleição para o presbiterato, conquanto possuam os dons espirituais devidos para o exercício do presbiterato. Mas Paulo ainda caminha na sua palestra a Timóteo, no capítulo 3, ele fala a respeito da irrepreensibilidade na área do relacionamento. O meu tempo é curto para tratar disso, porque é muita coisa que Paulo fala. Ele fala que o presbítero não pode ser violento. Está lá no verso 3. O presbítero tem que ser cordato. O presbítero tem que ser inimigo de contendas. Ao contrário, ele tem que ser hospitaleiro, não um sujeito avesso no relacionamento com as pessoas. É muito importante que ele exerça a hospitalidade. E Tito acrescenta ainda algumas outras coisas ao que Timóteo recebe de Paulo. Paulo diz que o presbítero não pode ser cheio de ira ou irascível. E Timóteo e Tito falam, não irascível, nem violento. Os presbíteros não podem ser polícia repressora dentro da igreja. Essa é a ideia fundamental. Eles não podem trabalhar com as pessoas que não seja com base em sabedoria e em amor. Os presbíteros não podem ser homens cheios de discórdia, de dissensão, homens que não sejam aglutinadores, sem esquecer a verdade, sem desprezar o que é certo, sem fazer concessão moral, sem fazer concessão de verdade. Eles devem procurar se relacionar bem com as pessoas, procurar viver bem com elas, como manda a Escritura em Jesus Cristo, vivermos em amor uns com os outros. E por fim, há uma outra área da irrepreensibilidade que nós devemos bater firme. E esta é a da irrepreensibilidade na santidade da vida pública. Paulo fala em 1 Timóteo 3,7 que o presbítero ou o bispo tem que ter bom testemunho dos de fora. Bom testemunho dos de fora. Isso quer dizer que o presbítero deve ser conhecido não somente dentro da sua congregação, mas dentro da sociedade onde ele vive, isto é, onde ele trabalha, onde ele exerce as suas funções, quer como um homem que ganha o pão de cada dia, ou se ainda relativamente jovem, que ainda estuda para ganhar a vida, ele deve ter um bom testemunho das pessoas, isto é, as pessoas que convivem com ele devem falar bem dele, por causa da irrepreensibilidade dele. A santidade é alguma coisa extremamente fundamental. Por isso que Paulo fala assim, no texto básico que nós lemos, logo no começo da nossa palestra, que o bispo deve cuidar de si mesmo, deve atentar para si mesmo, deve procurar viver uma vida de retidão perante Deus e perante os homens. Observe as várias características que nós mencionamos, as várias áreas em que a santidade é necessária, que a irrepreensibilidade é necessária. E nós precisamos mais de homens que aspirem o episcopado, mas que sejam conhecidos por sua vida limpa, diante da igreja, dentro das quatro paredes da igreja, na comunidade cristã, e sejam conhecidos por sua integridade onde vivem a vida de cada dia. A igreja desesperadamente precisa de homens assim. Do contrário, ela nunca será a igreja que Deus preceitua
que ela seja. Assim Deus nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos, que aula edificante, que mensagem para o nosso coração. Nós estamos na preparação para a eleição para presbíteros e diáconos e louvamos a Deus por esse conteúdo que tivemos. Eu quero convidá-los para o culto à noite, 19h30, e também pedir para que você compartilhe este vídeo, compartilhe as atividades da nossa igreja nas suas mídias sociais. Vamos orar, vamos encerrar nossa escola dominical. Senhor, muito obrigado, Pai, pela escola dominical da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Muito obrigado porque retornaremos os nossos cultos e atividades presenciais. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja. Traga o teu povo para adorar o teu nome. Tire todo medo, tire todo embaraço. Dê a tua paz e a tua proteção. Aqueles que não puderem vir por motivos de saúde, que o Senhor esteja confortando e restaurando as suas vidas. Abençoe, Pai, o dia de hoje. Abençoe o culto de hoje à noite. Fale o nosso coração e que o Senhor seja adorado pelas nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenham um ótimo dia, um grande abraço e até mais tarde, em nome de Jesus. Amém.